Então, vamos lá. No segundo tópico. Sobre quem é a notícia? Refugiado. Refugiados Sobre em que local? Refugiados no Brasil, né? Porque o texto ele estava falando apenas dos refugiados aqui do Brasil. Qual é o responsável pela informação? Conari. Portal Brasil. Conari? O CONARE. No terceiro pontinho, quando ocorreu o fato? Maio de 2017. 2007. Em maio de 2017, ele foi noticiado. Ah, 2016. 2016. Em 2016. Muito bem, Gabriel. Onde? No Brasil. No Brasil. no Brasil. Professora, a senhora pode repetir a segunda, porque eu não tinha escutado a segunda. A segunda, refugiados no Brasil. E o responsável é o CONARE. Obrigado. Será que eu tô escutando... Estava escutando um som de uma moto passando? Sim. Não, eu também. Que bom, pensei que tinha que sair pra agitar o som. Mas, infelizmente, esses barulhos nós não temos como evitá-los, né? É só a hora que estiver bem excedido, que aí quem estiver aí que está próximo à casa, coloca no mute. Mas são casos, né, que nós não temos controle. Sim. Você que tinha desativado o meu som? Oi? Você que tinha desativado o meu som? Sim, porque estava bastante barulho, aí a tá. professora colocou todos no mute para poder terminar a leitura. Na letra B, em que parágrafo você localizou essas informações? No primeiro. No primeiro parágrafo. Na letra C. Na estrutura de uma notícia, como se chama o parágrafo com as informações essenciais do fato noticiado? Guide? Lide, muito bem. L-I-D-E. Nessas 3 linhas, para escrever apenas essa palavra. Nossa. Tá bem? A resposta curta é sim. E a longa são umas 2 linhas. Vamos lá. Número 5. No quadro, identifique a estrutura da notícia. Qual é o título? O número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Correto. Voltem lá, né, no texto e copiem o título.
Qual é o subtítulo? Até o final do ano passado, Foram reconhecidos 9.502 refugiados de 82 nacionalidades. Isso, Rafaela, muito bem. cabe tudo aqui? Ah, não. Tá bom. Qual é, professora, o subtítulo? Vamos ver. Subtítulo é o que está ali, é a linha fina. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Professora, Sim, o Diogo tá pedindo pra senhora aceitar ele. ele acabou de aparecer aqui. Tava no grupo, professora. Não, obrigada. Bom dia, Diogo. Bom dia. A apostila, página 5, tá? O lead está em qual parágrafo? Primeiro, Primeiro parágrafo. E o corpo do texto? O corpo do texto é o restante da notícia. Eu retiro o lead e o que, entre aspas, sobra é o corpo da notícia. De qual a qual parágrafo está o corpo da notícia? Segundo. Do segundo ao nono, nono. Ok? 6. Releia título e subtítulo. Amanda, leia para nós, por favor. o número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Ótimo. Que relação você estabelece entre as informações apresentadas? Por exemplo, o título, ele trouxe uma informação. O subtítulo, né? Ele trouxe uma informação também. O que tem em comum essas duas informações? Que nos dois estão falando sobre o refugiado? Sim, então o que quer dizer quando nos dois itens falaram o mesmo assunto? Isso quis dizer o quê? Que o subtítulo está mais especificado? Que um complementa o outro. Nós terminamos a página 5 agora, tá, Diogo? Depois eu vou pegar. Isso. Muito bem. Página 6, exercício 7. Observe a sequência dos termos das frases que formam um título e o subtítulo. Vocês se recordam que a professora disse que o subtítulo ele recebe o nome de subtítulo, mas quando nós estamos falando em termos técnicos, nós os nomeamos de linha fina, tá bem?
Então, quando vocês ouvirem falar linha fina, é aquela parte que está embaixo da nossa notícia, do título. Existem notícias que não apresentam a linha fina. Tem o título e já vai direto para o texto, tá? Não é obrigatório ter essa linha fina, mas eu quero que vocês memorizem que ele pode receber o nome de subtítulo ou linha fina, ok? Então vamos lá. Ok. Leia para nós, por favor, Ana Clara, essa parte do título e subtítulo ou linha fina. Relevam ao leitor informações principais sobre o fato noticiado. Em geral, há também a preocupação em chamar a atenção do leitor, levando-o à leitura do texto. Pontuação. Não há ponto final no título. No subtítulo depende do padrão de estilo adotado pelos responsáveis pela publicação. Isso, A então, sequência só um pouquinho, obrigada. Vocês observem que o título, nós não colocamos pontuações, tá? Já no subtítulo, depende de o que você quer alcançar com ele, tá? Ah, eu quero fazer uma pergunta, eu quero exclamar alguma coisa, quero finalizar a ideia, aí eu posso usar uma pontuação, no subtítulo ou linha fina. No título, não usa pontuação, ok? Muhuri, não, desculpe, Isadora, pode continuar a leitura para nós? Uhum. Por favor. A sequência de sujeito mais verbo mais complemento chama-se ordem direta. Quando essa ordem é de alguma forma alterada, diz-se que a oração está na ordem indireta ou inversa. Em prática de reversão sobre a língua, você encontra mais explicações sobre ordem direta e indireta dos termos da ordem. Então vamos lá. Ordem direta é quando eu tenho sujeito, verbo e complemento, tá? A escola está fechada. Observam, a escola, sujeito. Está, seria o verbo ali, que é o nosso verbo de ligação. Fechada é o complemento, predicativo do sujeito, tá bem? Então, eu tenho esta ordem, que é aquela que nós aprendemos a escrever lá na nossa alfabetização, né? O macaco subiu na árvore. O macaco, sujeito. Subiu, verbo. Na árvore, complemento. Ok? Isso é a ordem direta. Entenderam? A ordem inversa é quando o meu sujeito não é o primeiro termo da minha oração. Tá? Por exemplo, fomos ao shopping ontem, eu e minha irmã. Cadê o verbo? Está no primeiro elemento. Cadê o sujeito? No final da oração. Certo? Observaram qual é a diferença de ordem direta e ordem inversa? Sim? Então, vamos lá. 7. Letra A. Complete o quadro identificando sintaticamente os termos sujeito, verbo e complemento que compõem o título. Número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Número de refugiados no Brasil é o sujeito, é o verbo ou é o complemento? Sujeito. Sujeito. Lá em cima você escreve sujeito. Aumentou. Verbo. Verbo. E 12% em 2016. Complemento. Complemento.
B. Identifique agora os termos que compõem o subtítulo. Até o final do ano passado, foram reconhecidos refugiados de 82 nacionalidades. Até o final do ano passado, é o quê? Complemento? É o complemento. Foram reconhecidos? Verbo. Verbo. Refugiados de 82 nacionalidades? Sujeito. Sujeito. Prof. Então Oi. o sujeito nem sempre vai estar no início, né? Correto. Se ele estiver no meio da oração, o verbo estiver antes dele, ou o complemento estiver antes dele, eu tenho que observar. Se a estrutura da frase estiver nesta ordem, é a ordem inversa, tá? Mas aí eu tenho que observar. Tem o contexto, transmite a mensagem. Se transmitir a mensagem, eu posso escrever sem problema algum na ordem inversa. Bem? Professora, pode repetir? É só por causa que eu queria saber onde que é o sujeito. Você não aumentou o número de refugiados do Brasil por causa que eu confundi. A ordem ficou sujeito, verbo e complemento. Ah, tá, obrigado. Por nada. C. Tentaram fazer a C? Sobre a ordem dos termos, assinale V se a afirmativa for verdadeira e F se for falsa. Um minutinho para vocês desenvolverem a letra C. Ok? Tem alguns colegas que sumiram, hein? Cadê vocês? Qual ficou a ordem, Diogo? Da letra C. Eu coloquei VF, Repete, por favor. verdadeiro e falso. Perfeito. Verdadeiro, verdadeiro e falso. As informações essenciais que constam no lead. Repete que eu não consegui ouvir. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Obrigada. Por nada. Gabriel Marques e Rafaela Franque, cadê vocês?
Obrigada, Marques. Pode ficar aí, tá bem? As informações essenciais que constam no lead, o que, quando, onde e quando, quando e quando, são complementadas com outras que ajudam a detalhar como e por que o fato noticiado. Observe isso resolvendo a questão seguinte. Há 2 intertítulos no corpo da notícia. Ruri, que leia para mim intertítulos, por favor. Às vezes, em uma notícia ou reportagem, inserem-se intertítulos, pequenos títulos de uma parte da matéria jornalística, para tornar o texto mais leve e mais fácil de ler. Ótimo. Nós costumamos chamar de subtítulo. Nós chamamos assim? Aqueles títulos que vêm lá no meio de um texto. Então, a partir de hoje, nós não chamaremos mais de subtítulo. Nós chamaremos de intertítulos. Tá bem? Então, intertítulos são aqueles títulos que estão lá no meio do nosso texto. Compreendido? Então, vamos lá. Então, ele falou que lá no corpo da notícia são 2 intertítulos. Na letra A, ele pediu para que nós identifiquemos. Quais são esses 2 intertítulos? Quais são os 2 intertítulos? Isabelle, você conseguiu identificá-los? Quais são? Venezuela. Quais são, Isabelle? Venezuela e nova legislação. Perfeito. Aê! Então, os 2 intertítulos são Venezuela e nova legislação. Na letra B, resuma as principais informações de cada intertítulo. Então, nós temos que ler cada intertítulo e achar as principais informações sucintamente, tá bem? Então, vamos lá. No intertítulo 1, que falou sobre a Venezuela, o que nós podemos... darei um tempinho para vocês relerem os parágrafos deste intertítulo. Quais as informações que nós temos aí neste intertítulo? A quantidade de indivíduos, a lei que foi feita. Deixa eu ver. Então, o número de refugiados venezuelanos no Brasil e a data. A aprovação da lei que concede residência temporária a asilados de países que fazem fronteiras com o Brasil. Então, são essas 2 informações que nós temos neste intertítulo, né? Então, repetindo. O número de refugiados venezuelanos no Brasil. Professora, é na Venezuela aquele negócio que tem aquele rolo do presidente, não é? Sim.
Lembra o ano retrasado, em 2019, o tanto de venezuelano que estava vindo clandestinamente ao Brasil? O Venezuela não faliu ainda? Ah, eles possuem a vida precária deles lá, né, Murilo? É bem precário lá. Pô, o Brasil não Professor, pode nem aquele pegar. cara já saiu do cargo que ele acha que ele tá ainda? Não, acredito que não. Por causa agora é que uma tem presidente. outro que ele é considerado, tipo, Agora é a pelas Dilma. outras nacionalidades, que ele que é considerado presidente da Venezuela. É, lá é bem complicada a situação deles, né? Agora é a Dilma que tá no poder. Vamos lá. E qual Vixe, era Maria. Com licença, olha os comentários. E qual era a segunda informação do intertítulo 1? É o. Aprovação da lei. Aprovação de uma lei para conceder, não se esqueça que é com C, conceder residência temporária Tudo tem na 1? sim, Não é na 2? não, Não, esse ainda é no intertítulo 1, é a segunda informação do intertítulo 1. Residência temporária a asilados, com S, de países Oi, professora, pode repetir Asilados ou asilados? asilados. Só um pouquinho. Isso, com S, Murilo. Desculpe, Diogo. É com S, tá? as lados? De países que fazem fronteira com o Brasil. Ponto. E agora o intertítulo 2. Nova legislação. Quais são as principais informações que nós temos lá? Quando a lei foi sancionada, é, O que fala lá? Refere-se à nova lei de imigração. Desculpe, de migração. Refere-se à nova lei de migração, vírgula, seus direitos Nova lei de imigração e o quê? vírgula, os diversos direitos aos refugiados. Obrigada. Por nada. Prof, repete daí de direito, por favor. Refere-se à nova lei de imigração, vírgula,
os diversos direitos dos refugiados. Ponto. Obrigada. Por nada. Ok? Analisa, pode ler para nós o número 9? Complete o esquema registrando de forma sucinta o assunto de cada um dos quadros primeiro parágrafos. Obrigada. Número de refugiados. Para ler também? Pode ler. Números de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Ótimo, obrigada. Então, neste exercício, vocês deverão registrar de forma sucinta. O que é forma sucinta? Sucinta. O que significa sucinta? Sucinta. É de uma forma certa, eu acho, né? Uma forma breve, tá? Bem resumida. O assunto de cada um dos 4 primeiros parágrafos. Tá? Então, vocês voltarão lá no texto, lerão os 4 primeiros parágrafos e resumirão de forma bem sintática, assim, bem resumido mesmo, as informações contidas neles. Ok? Prof, Oi. sem querer interromper, mas falta 3 minutos para acabar a aula. Sim, obrigada. Então, eu vou dar esse tempinho para vocês realizarem este exercício número 9. Gostaria de ver os colegas que estão sem a câmera. É que não dá agora, professora. Eu tô fazendo um negócio aqui em casa. Eu tenho que desligar a câmera. Diogo. Que eu. Ótimo. Cadê a Júlia Inácio e a Rafaela Frank? Gabriel Marques. Júlia Inácio. Prof, Oi. aí no lead a gente vai colocar o quê? Tipo, uma informação. O que fala no lead? Olha só, o lead eu posso ajudá-los. O que nós podemos colocar lá? O que tem no lead? O que nós achamos no lead? Que o número de refugiados aumentou. Os dados sobre o número de refugiados no Brasil. Só isso que é para escrever. Dados sobre o número de refugiados no Brasil. Ponto. Observaram que é bem resumidinho? Tá? A professora envia um novo link, tá? Vocês, a hora que cair a conexão. Falta 1 minuto e 20. Falta quantos minutos? Quantos minutos? Agora faltam 1 e 15.
Já fez, Rafaela Frank, o exercício? No terceiro parágrafo, para colocar, tipo,